Bom, eu notei que no vídeo anterior, no capítulo 1 de Mateus, as pessoas costumavam pular ou parar de assistir ali no período em que eu estava lendo. Então hoje eu não vou ler com vocês o capítulo 2, eu só vou trazer para vocês aqui as coisas, as reflexões relacionadas a este capítulo. E tem três coisas extremamente importantes que eu consegui extrair desse texto que eu achei muito bonito. E bonito no sentido de Deus falar sobre isso, não bonito no sentido disso estar acontecendo. Que coisas são essas? Primeiro, ideologia. A ideologia que a gente vive hoje é uma metodologia que é utilizada para matar, para descontinuar um chamado, um ministério. Desde o tempo do nascimento de Jesus já se utiliza essa estratégia, que é acabar com algo que eu não quero no início, não deixar que aquilo cresça. Ideologia tem a ver com isso, então é uma das coisas que eu quero trazer aqui com vocês hoje. Segunda coisa que eu quero trazer aqui com vocês hoje é sobre os pastores que matam as suas ovelhas por medo de perder um lugar que nunca foi deles. E terceira coisa que eu quero trazer com vocês aqui é a responsabilidade do homem em assumir o papel que ele tem dentro de uma família, de tomar decisões, de direcionar a família. Então são três coisas que a gente vai encontrar aqui no capítulo 2 de Mateus que eu quero falar com vocês hoje, tá? Primeiro ponto, sobre a questão da ideologia que eu mencionei para vocês. A gente vai notar que assim que Herodes recebe a informação de que nasceria o rei dos judeus, aquela promessa que tinha sido feita desde o Gênesis, Êxodo, vai passar pelos profetas Isaías, e enfim, muitas promessas feitas de que esse Messias viria, a gente vai se deparar com a decisão que Herodes toma a partir daí. Por quê? Primeiro ponto, essa questão da ideologia que a gente vive hoje é uma forma de cauterizar a mente das pessoas no início das suas vidas. Normalizar o pecado no início das suas vidas, matar essas pessoas espiritualmente, matar essas pessoas racionalmente daquilo que é certo e o que é errado ainda na sua infância. Então a gente vive hoje numa era onde tudo o que tem a ver com ensino e tudo mais, essas ideias novas que estão chegando pra gente, de que não, tem que ensinar determinados assuntos para as crianças e tudo mais, para elas saberem que isso é normal, e não é normal. Então as pessoas trazem essa ideia, por quê? Porque elas têm consciência que se eu destruir, se eu mudar, se eu matar a mente das crianças enquanto ainda pequenas, elas não vão me dar dor de cabeça lá na frente. Então, esse ponto é um ponto que é utilizado desde o tempo de Herodes. Assim que Herodes ficou sabendo que Jesus nasceu, ele falou, preciso matar essa criança. Por quê? Porque se essa criança crescer, ela vai me dar dor de cabeça. Se essa criança crescer, ela vai tomar o nosso reinado. Mas ele não sabia que o reinado que Jesus queria implantar não era esse reinado físico, né? E sim um reino espiritual que Jesus veio trazer. Então esse é o primeiro ponto que eu queria que vocês refletissem comigo. Cuidado, porque a gente vive em um tempo onde os Herodes dos nossos dias estão tentando matar as nossas crianças, porque sabe que se matar as nossas crianças hoje, amanhã essas crianças não vão gerar nenhum risco para o governo deles. Então nós precisamos nos posicionar. Tem muita gente que fala, eu não quero ter filho e tal, porque a geração que a gente vive está perdida, não quero colocar um filho nesse mundo. Só que a nossa responsabilidade como cristão em ter filhos não é somente privar os nossos filhos, porque se a gente fizer isso, a gente está pensando de forma muito egoísta. Mas nós precisamos ter filhos para que os nossos filhos mudem, para que os nossos filhos sejam a luz, para que os nossos filhos sejam as mentes vivas, para que os nossos filhos não sejam mortos pelos Herodes dos nossos dias. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês aqui. Segundo ponto, sobre os pastores. Perceba, Herodes é um rei que governa agora sobre Roma e tal, e ele está assumindo todo esse poder. E quando a gente vê Herodes dentro desse trono, né? Quando a gente vê Herodes assumindo esse lugar e percebendo que tem alguém que corre o risco de tomar o lugar dele, ele tenta sufocar, ele tenta matar, ele tenta
tirar da frente. E isso acontece muito nos nossos dias. Por incrível que pareça, os Herodes dos nossos dias nem sempre é o governo que se opõe, nem sempre é um político, nem sempre é uma ideologia. Muitas vezes, o Herodes do nosso tempo também pode estar dentro da igreja. Existem muitos pastores hoje, que são os pastores que vêm com essa ideia de que eu quem sei o que é melhor, sou eu quem vou falar o que você tem que fazer, sou eu que determino como que as coisas têm que acontecer, você não sabe das coisas, eu sei. É como se ele fosse um intermediador entre as pessoas e Deus. Isso não existe. Mas esse Herodes, esses pastores, eles são tendenciosos a sufocar pessoas, a sufocar membros da igreja que vêm para mostrar que essa decisão que esses pastores estão trazendo está equivocada. E sempre que entra alguém na igreja e que bate de frente com isso, esses pastores sufocam, esses pastores tentam matar, esses pastores tentam tirar da frente. Percebe? Então a gente precisa tomar cuidado com os Herodes dos nossos dias. E o terceiro ponto que eu queria trazer com vocês aqui, que também achei extremamente importante, é que quando Jesus nasceu, o primeiro ponto é que ele precisa se mudar porque Herodes estava matando as crianças, ia tentar matar as crianças, então o anjo aparece para José, não para Maria. O anjo poderia aparecer para Maria? Poderia, mas essa responsabilidade é uma responsabilidade do homem, do marido. Então José recebe um anjo que aparece para ele e fala, viu, pega as coisas, subam para o Egito, se escondam lá porque Herodes está tentando matar Jesus. Percebe isso? Depois, lá na frente, quando eles precisam retornar e mudar agora para Nazaré, o anjo aparece de novo para quem? Para José. E aqui eu queria refletir com vocês sobre isso e trazer a consciência de que existe uma responsabilidade do homem dentro de casa. E essa responsabilidade do homem dentro de casa é uma responsabilidade muito importante, que se o homem não tiver, ele vai tomar muitas decisões equivocadas. E é por isso que é importante que você, homem, você marido, você pai, tenha um relacionamento com Deus íntimo ao ponto de buscar nele e ao ponto dele poder te informar aquilo que ele espera, aquilo que é melhor, o caminho que ele quer que você tome. Então, entenda isso, aplique essas coisas, se preocupe com essas coisas que a gente acabou de aprender aqui dentro do capítulo 2 de Mateus. E é isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Essa é a minha reflexão do dia 2, que eu falei para vocês que estaria compartilhando aqui. E é isso. Amanhã a gente volta com o capítulo 3. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o dia de vocês. E até mais!